Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui no IH Coaching nesta tarde, faltando um minuto para dizermos boa noite, né? Entramos aqui às 17h59. Conforme previsto, às 18 horas a gente vai estar aqui hoje para falar de felicidade, equilíbrio. Que massa, né? Que sensacional. Você vê que movimento existe em torno da felicidade, que movimento existe em torno das emoções. A gente vai avançando e olhando no universo aqui do desenvolvimento humano, no universo do ser, né? Do ser, como é que as pessoas podem se tornar pessoas melhores. Quando a gente olha para esse lugar, a gente começa a refletir: será que eu consigo impactar na vida das pessoas da maneira como eu pretendo? Será que eu consigo transformar a vida das pessoas quando eu convivo com elas? Para isso eu preciso olhar para mim mesmo, preciso olhar para por onde eu tenho andado, o que eu tenho feito e quais são as decisões que eu tenho tomado. Hoje eu vou trazer aqui um consultor extraordinário, uma pessoa fabulosa, um grande desbravador aí do meio do desenvolvimento humano. Fernando é consultor e está chegando por aqui já. Fernando Marsola vai estar com a gente vai falar sobre esse tema, vai falar sobre felicidade, sobre consideração na vida. Não dá para fazer nada sozinho, né, minha gente? A gente precisa se conectar, a gente precisa crescer e multiplicar. Um fator de multiplicação ativo, a gente consegue fazer tudo em todos os lugares. Nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, nas nossas empresas. O Fernando já está chegando por aí daqui a pouquinho e a gente vai desenrolar esse tema aqui com você. Onde a gente se encontra aqui às quintas-feiras, esse espaço é um espaço onde a gente vai todas as quintas falando sobre: será que dá para fazer melhor? Será que o que eu estou vendo é realmente possível de ser realizado? Como é que eu transformo o meu entorno? Como é que eu transformo a minha vida? E a gente vai falando sobre felicidade, vai falando sobre o porquê que a gente acredita tanto naquilo que a gente faz e acredita tanto naquilo que a gente quer fazer. Que o que a gente quer fazer, que o nosso impacto seja não só para um lugar, que o nosso impacto seja para todos que desejarem a felicidade. A gente vai, ao longo do caminho, vivendo as histórias da vida, as intempéries da vida, tudo aquilo que nos desafia, e quando a gente encontra desafios, a gente observa que somos feitos de padrões, né? Nós somos feitos dos padrões que foram programados em nós. Então, às vezes a gente para e fica assim: poxa, será que tem tanta coisa programada aí? Será que eu preciso de tanto apoio para vencer as limitações da minha história? E eu quero te contar que sim, que você precisa de apoio. E a gente não anda só, né? Nós somos seres sociais, na verdade. Nós somos seres que estão sempre em conexão. E quando a gente não está em conexão é porque tem alguma coisa errada. Tem gente que diz assim: eu adoro a solidão, adoro viver sozinha, adoro viver sozinho, eu não preciso de ninguém. Esse é um lugar bastante perigoso, né? Um lugar onde as pessoas não pretendem se conectar com outras, e a gente sempre olha para o que é que pode ser feito melhor. O Fernando já chegou por aí. E aí? Como é que você tá, E aí, Fernando? deixa eu só ajeitar um negócio aqui que chegou agora o Ajeite. convite aqui, tá? Espera só um Ajeite aí, pouquinho. eu vou ajeitar aqui, alinhar a minha câmera também. O pessoal que já está online com a gente aí já vai poder dizer para a gente se estão vendo a gente bem, se estão ouvindo bem. O pessoal que estiver já online vai botando para a gente. Nos ajudem a fazer uma live extraordinária. A gente já Eu estava aqui. vou deixar no celular aqui, tá? Mas eu vou falar, vou ver se eu consigo falar pelo headset, tá? Tá ótimo, tá sensacional. Eu estou te ouvindo super bem. Tá ouvindo bem? Tá, tá super Tá, bem. Tá vindo maravilhoso aqui o joia. som. Tá Tá. topzera. É que tava tentando usar do computador, mas tá dando delay no Bora. computador. Bora daí que tá sensacional. Eu já Fechou. estava aqui fazendo Maravilha. um briefing com a galera, dizendo que ia chegar um consultor maravilhoso aí, apaixonado pelo desenvolvimento humano e pronto aí para poder compartilhar com a gente, deixar um pouco
de tudo aquilo que você já viveu, que você pode trazer para nós. Antes de qualquer coisa, a gente tem por hábito aqui, antes de falar, dizer o seguinte, da minha gratidão, meu irmão. Obrigado por estar Opa, aqui, nesse espaço com a gente, onde a gente possa alcançar muitas vidas aí, a gente possa transformar, que esse vídeo possa ir longe, né? E possa alcançar muitas vidas aí nessa jornada. Mas, apresentar alguém do seu gabarito, eu prefiro que você o faça. Prefiro que você diga para nós quem é Fernando Massola. beleza. Primeiramente, obrigado, tá? Obrigado por esse convite. Nasceu de uma conversa em um momento, semanas passadas, e está acontecendo hoje, né? Maravilha. Muito bom estar aqui contigo e poder aprender contigo também, e poder contribuir um pouco aí para a sua audiência, para a minha audiência, enfim, que a gente puder fazer. Bom, vamos lá. Quem sou eu, né? Quem é Fernando Massola? Bora. Eu sou empresário, né? Faz muitos anos que eu empreendo. Comecei empreendendo informal, depois formalizei, e aí os negócios foram aparecendo. Então, hoje eu tenho uma empresa de produtos personalizados para empresa. Então, o nosso foco são pessoas jurídicas. E eu tenho a empresa de consultoria empresarial, onde a gente lida ali com empresários de todos os gabaritos, pessoas sedentas para aprender, pessoas com dificuldade de mudança, Sim. mas que com o andar da carruagem a gente consegue aí driblar as situações e ajudar o empresário, o empreendedor a mudar onde precisa, a continuar o que está fazendo do jeito certo e formando uma engrenagem para que a coisa possa andar de um modo pleno, de um modo tranquilo e feliz, né? Já que a felicidade é o assunto, então tem que ser de modo feliz. E apaixonado por desenvolvimento humano. Alguns anos atrás eu passei por alguns problemas e eu comecei a aprofundar nisso. Comecei a aprofundar na mente humana, aprofundar no conhecimento, aprofundar na inteligência emocional. E recentemente outros novos conhecimentos estão surgindo. Então, a gente está levando isso para os empresários à frente aí, adiante, com a experiência que eu tenho, mas eu também aprendo muito com os consultados, vamos falar assim, né? Então, acaba Uma sendo troca, né? Uma troca incrível. Exatamente. Muito bom, Fê. Fê, conta uma coisa. Enquanto empresário, quando você fala eu empreendo, né? Empreender nos setores em que você está, você tem que lidar com pessoas o tempo inteiro. Né? Você tem que lidar com gente a todo tempo, seja com colaborador, seja com fornecedor, seja com o teu cliente, né? E até com as pessoas que trabalham lá nas corporações do teu cliente. Como é que o empreendedor, Fernando, vê esse cenário? O cenário em que você olha para outras empresas e olha para a tua. Olha para outras empresas e olha para a tua. Como é que é isso? Conta para gente. Eu falo assim, eu olho inicialmente sem julgamento, sem nada, né? Como a gente diz, sem culpa nem desculpa. Sem Mas culpa de... eu digo, um dia eu já fui assim. Puta que Um massa. dia eu já pensei dessa forma. Um dia eu já senti isso. Um dia eu vivi dessa forma. Então, eu sei que eu não sou perfeito, tem muito a melhorar, a expandir todos os dias, isso é claro. Mas no mundo empreendedor a gente vê muitas coisas que realmente precisam de muita atenção. E muitas vezes os negócios não vão para frente por falta dessa atenção. Esse é um lugar muito forte, né? O pessoal que de repente for alcançado por esse vídeo e não pegou a nossa introdução, a gente está falando aqui sobre felicidade. De onde a gente está partindo daquilo que a gente está falando. É claro que a nossa equipe técnica deixou tocando no MacBook também o telefone e a gente está aí tendo que paralisar nesse momento, mas é assim que a gente faz, a gente troca pneu de carro em movimento aqui no Instituto. Né? E é em toda empresa, em todo lugar. Vocês estão vendo que a vida, como diria nosso saudoso Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Então a gente vai seguindo a partir dessa premissa aí. Eu estava falando para vocês que vão chegando de repente nesse vídeo, de repente sim, do nada nunca, né? Vocês vão chegando aqui, a gente está falando sobre felicidade e equilíbrio emocional nas corporações. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o Fernando tem centenas de empresários que o buscam
no sentido de que eu não estou dando certo, eu não estou avançando. E a gente, nessa ponta aqui, no Instituto, a gente olha demais para a construção da felicidade. Logo, o nome do Instituto é Happiness Coaching, né? O pessoal que vai ser alcançado do nada aí pelo vídeo. E a gente coloca esse lugar aqui para debate todas as quintas-feiras. A gente fala onde é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode desenvolver o ser humano, as corporações e construir a felicidade. Porque sob a nossa ótica aqui, a felicidade é um construto, é algo que a gente pode construir. Fernando, eu já vou mandar outra pergunta, porque eu estava só sintonizando o pessoal no mesmo canal que a gente aí, Manda lá. que não estivesse na nossa vibe. Então a gente vai, pessoal, nessa vibe de bate-papo aqui, já mandando logo. Fernando, o que você encontra no mundo corporativo de hoje? Você encontra pessoas com o mental alinhado com os resultados que tem, com as emoções alinhadas com os resultados dos times deles, enfim, com aquilo que eles estão fazendo, ou você encontra corporações completamente perdidas nesse cenário aí? Conta para nós. O que mais se encontra é um cenário perdido. O empresário está indo, a empresa está indo, mas está perdido. Ele podia estar num lugar melhor. Ele podia estar numa situação melhor. Ele podia estar vivendo o melhor daquilo que ele está fazendo. Mesmo achando que aquele momento dele é o melhor. Mas ele poderia estar melhor. Por causa das confusões, das emoções e dos sentimentos. Costumo dizer que CNPJ não tem sentimento. E não tem mesmo. Quem é que tem sentimento? Quem é que tem sentimento? É CPF. A empresa não vai bem. A empresa não está vendendo. Não é a empresa. É o time de vendas. A empresa não tem estoque. Não é a empresa. É a logística. É o estoque. É o almoxarifado movido por CPFs. Por CPF. Aí, você que já está com a gente aqui, já anota essa dica do Fernando aí. A empresa não tem sentimento, irmão, são pessoas. Olha o que ele está te entregando aí. Olha aí o que você está passando, não sei o que você está passando, mas olha com carinho para essa dica dele aí. E a galera olha as atividades simplesmente como algo a fazer. Você vê isso, o pessoal vê as coisas que estão acontecendo no mundo corporativo só como algo a fazer, mas desprendido dessa questão do sentimento, do pensamento. É como se fosse algo automático, mecânico. Ele já acostumou tanto com aquele processo, tanto naquele envolvimento, que é como dirigir. Ele não olha mais para os pedais, ele não olha mais para o câmbio. E se é câmbio automático, melhor ainda, né? Que é só acelerar e frear. Mas é normal, faz parte dele. É como se aquilo já fizesse parte da vida dele. Então ele chega, ele faz o caminho todo dia de manhã para o trabalho, chega no trabalho, senta na cadeira e começa a fazer o que ele precisa fazer. Só que aquilo está automático. Quando você para e pergunta para ele, mas qual é a sua rotina? Ele não sabe dizer, porque está no automático. Então, a confusão mental é tão grande, que as pessoas elas não param para pensar em cada gesto, em cada atividade, em cada reunião, em cada momento do seu dia, para pegar e parar. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Você chega para um funcionário de uma empresa e fala assim, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo aqui? Estou trabalhando. Você entendeu? Então, é o posicionamento, estou trabalhando. Então, ele não consegue entender. Em vez de ele responder, eu estou trabalhando, ele pode falar, estou contribuindo para o progresso e eu estou progredindo. É diferente. Aí você nota sentimentos e emoções diferentes uma da outra. Puxa, cara. Porque quando o funcionário fala assim, eu estou trabalhando, logo todos nós, tanto eu quanto você, Regis, falou em trabalho, o que vem à mente? Uma coisa maçante, um negócio pesado, um negócio, né? É trabalho. Mas pega a origem da palavra trabalho. Isso é um negócio quase que escravizado o negócio. Mas se você pensa
de forma positiva e fala assim, olha, eu estou progredindo, estou crescendo, estou desenvolvendo, estou melhorando as minhas habilidades, estou progredindo, estou ajudando a empresa a crescer. São formas de pensar, de sentir e de se emocionar diferente. Completamente diferentes. Eu penso nesse lugar, quando a gente pensa em como construir um colaborador, né? Como construir um cara que, ao invés de ter essa visão, ele está ali colaborando, está fazendo com que a massa, né, que é produzida naquela empresa cresça, que os números cresçam, que a coisa aconteça. Porque os olhares me parecem um pouco antagônicos. Me parece que o que vai fazer feliz o empreendedor é que ele consiga comprar bem e vender bem, ou seja, que ele consiga ter um bom número, um bom lucro no final com aquela atividade. E, por sua vez, o colaborador, ele, no automático, como você disse, as pessoas sem pensarem, sem sentirem, eles também só se colocam na condição de quem está vendendo o seu tempo. Exatamente. E talvez tenha um caminho do Exatamente. meio aí que as pessoas não enxergaram ainda. Talvez dê para ligar pessoas que possam aí contribuir realmente umas com as outras, colaborar umas com as outras, se tornar colaboradoras. Né? Só que para isso acontecer, isso tem que vir da gestão. Aí que é o problema. Não adianta, Regis, não adianta você querer funcionários exemplares, funcionários esforçados, colaboradores que realmente vestem a camisa da empresa, que se dão a mão, se abraçam, se um cai o outro levanta, se não tem uma gestão bacana, se não tem uma gestão focada no desenvolvimento humano. Por isso que eu falo, eu gosto muito do desenvolvimento humano, porque às vezes você fala assim, você vê um empresário falando, mas meus funcionários não fazem, eles não exercem isso, aquilo. Aí você olha para o empresário e você fala, tá aí, por que não faz? Já resolvi. Porque ele não faz. Entendeu? E aí a gente sai do empresário, a gente vai para o gerente, a gente vai para o coordenador, a gente vai para o gestor. Os caras cobram demais dos funcionários, da galera que trabalha junto, mas eles mesmos não têm aquela pegada de saber lidar com o colaborador. Porque... Pois é um desafio, né, cara? Porque olhando para esse lugar aí, para esse lugar da gestão, da direção, a gente encontra em todas as corporações. Eu atendo, a gente tem essa atividade aqui, tem a atividade jurídica, onde eu também faço consultoria jurídica. E eu observo que o movimento do empresário é o movimento do querer. Né? Eu quero o resultado, mas não prepara-se uma estrutura para querer eu preciso preparar, eu preciso ter condição, né, dar força motriz para esse colaborador. E principalmente quando diz respeito às emoções, como a gente está tratando aqui. Né? A gente vê líderes, eu vejo líderes, por exemplo, não sei se essa é a tua experiência também, extremamente estressados, Sim. né, com um olhar que o ser humano pouco importa, e sim importa lá na última linha, né, lá no último detalhe, onde a pergunta é sempre, tá, e o que é que eu tenho que fazer? Não é uma preocupação genuína. E não só isso, eu vejo que as pessoas elas não têm habilidade para discutir o tema, né? Pessoa, o tema de RH, lá de recursos humanos, para saber que o cara, a gente via as pessoas sob um outro prisma, uma década atrás, né? O cara era um cara lá na rua e outro cara aqui no trabalho, lá em casa e aqui no trabalho. Hoje a gente já sabe que não dá para dissociar. Sim. A gente tem que olhar esse cara como um todo. Mas eu vejo gestores que são capazes de olhar para si próprio. Cara. Eu vejo, não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo gestores que são capazes de olhar para as próprias emoções. Tem os dois pontos. Tem aquele que não domina as emoções e explode, coloca o pessoal numa outra categoria, Sim, né? Então, como se fosse sempre... sim. E tem aquele sujeito que é insípido, inodoro, transparente, e ele vai passando. E no dia 30 ele aparece com as metas. Bateram a meta. Né? Porque ele só queria bater a meta. Simples assim. Ele é tão bom no que ele faz, só que ele não sabe usar de modo positivo a ponto de ele crescer dentro da empresa. Porque, veja só, vamos falar de um gestor ou de um coordenador de uma equipe, né? Por exemplo, às vezes, ele pode ver um colaborador, um funcionário cometendo um erro grave.
qual que é a reação dele? É A gerar maioria das vezes. raiva. É gerar raiva. É gerar frustração. É imediato isso. É imediato. O gestor toma conta de um time de vendas e o time de vendas diminuiu as vendas. A frustração, a preocupação, a ansiedade bate na hora. Só que ele Na não hora. sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com esses sentimentos e emoções. Lembrando que emoção é aquilo rápido, né? E o sentimento é o reflexo daquela emoção postergado à frente. Então, ele sente aquilo muito rápido. Por exemplo, a raiva, muito rápido. Só que isso gera dentro dele raiva. Vai gerar frustração, preocupação, que é o sentimento que ele vai perdurar aquilo. E se ele não tem controle disso, ele não sabe liderar bem o time, ele não sabe liderar bem o time, o outro dia o time não vai vender, porque o time precisa dele. O time vai entrar nessa frequência dele, né? Se ele tiver nessa frequência da raiva, nessa frequência da cara fechada, amarrada, de não dizer um bom dia da maneira adequada, de não se conectar com pessoas, não olhar nos olhos, a gente vai ter uma frequência baixa. E a gente sempre coloca isso aqui quando a gente está falando de felicidade dos nossos treinamentos. Você quer produzir resultado? Quero. Você precisa de alta frequência. Você precisa de pessoas que se olhem nos olhos, que se cumprimentam, que realmente se preocupam. Cara, você não precisa jantar na mesa de ninguém. A gente sempre fala isso aqui. Para você se conectar com as pessoas. Se você se conectou, ótimo, vá lá. E se conecte fora do ambiente de trabalho, mas dentro do ambiente de trabalho é que você precisa entender que aquilo precisa ser saudável. As relações precisam ser saudáveis. Não sei se é essa a sua percepção e se for, manda bala. Agora, o povo adora fofoca também, viu? Vou contar uma coisa para ti. Se tiver uma história daquela, um case daquele que tu atendeu, e que é um case daqueles que eu falo, pô, isso aqui foi maluco. Rapaz, de ver. Eu não vou falar coisa negativa, vou falar algo extremamente positivo, Regis. Cara, aconteceu comigo. Eu fazia parte de um time comercial, de um player grande do mercado aí. Rapaz, eram vários times, né? Vários times. E eu caí num time... Deu uma travada. Depois do player grande do mercado, deu uma travada. Vai de novo. Tá. Então, eu fiz parte de um time comercial de um player grande do mercado. E aí, eu fazia parte de um time onde a líder, ela era líder de verdade. E aquilo ali me inspirou muito a levar isso adiante. Porque ela conseguia olhar para todos. Nós éramos acho que, se não me engano, 8 ou 9 no time. Cara, 9 pessoas diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, enfim. Mas ela sabia lidar com todos eles. Por quê? Porque ela tinha uma preparação. E aí eu fui entender qual era essa preparação. E aí ela conseguia olhar para cada um da forma do funcionamento dele. Como ela olhava para mim, ela sabia como funcionava. Ela olhava para o outro, sabia, olhava para a outra, sabia como ela funcionava. E aí ela trabalhava com cada um da forma que trabalhava. E era tão legal o time trabalhando com a liderança dela, que tinha dia, por exemplo, eu não estava legal, um dia lá, não estava legal. Ela chamava todo mundo, todo dia de manhã tinha uma reunião de alinhamento, tinha as metas a serem cumpridas, e aí ela chegava e falava, vocês estão bem, estão bem? Aí alguém não dava, por exemplo, eu não estava bem. Eu chegava e falava, hoje não estou legal, aconteceu lá uma situação e, sabe, eu estou meio para baixo. Ela entendia. E ela era muito clara. Falou, você vai dar conta de trabalhar hoje ou você prefere ir embora? Sensacional. E aí o que acontecia? Quando eu não estava bem, por exemplo, o time trabalhava junto. E todos faziam alcançar a meta do dia. Porque naquele dia tinha uma meta. Não era tinha uma gestora na ponta. E tinha a gestora exatamente. Ela estava lá olhando. E ela também no campo de batalha, junto com a gente, entendeu? Então, às vezes a gente foca só em coisas negativas, coisas ruins, né? Mas eu falei assim, se eu puder trazer esse exemplo, eu vou trazer. E ela lidava bem com todo mundo. E no final de 2 lançamentos, o nosso time estava sempre em primeiro lugar.
E o pessoal perguntava, Nossa. o que acontece? O que acontece? Perguntava para ela. Nós tínhamos, nós tínhamos 4 veteranos do time e 4 novatos. Você imagina que 4 novatos estavam praticamente fazendo o que os 4 veteranos faziam. E tudo Mas isso por que isso? por conta desse olhar individualizado, esse olhar onde ela conseguia entender como cada um funcionava e entregava ali não só a comunicação no sentido do que ela estava comunicando que era necessário ser feito, como também recebia, respeitava o sujeito, colaborador, da maneira como ele funcionava e estava. Galera, ó, Exatamente. presta atenção nisso que o Fernando está trazendo. Não é só como o sujeito funciona, é como ele funciona, que é o jeito em que ele vai ser sempre, é um padrão, é um traço que ele tem, e o outro ponto é como ele está hoje. Então, ser gestor, você precisa um cara de magnitude grande, um cara de ter uma visão ampliada, o gestor ou a gestora. Porque não adianta só decorar. Ah, esse cara aí ele vai falar muito, o outro vai falar pouco, um vai ser mais atirado, o outro menos atirado, o outro vai ser mais técnico. Não, e como é que o técnico está hoje? Como é que o cara que é atirado está hoje? Então, cara, sensacional essa tua Porque olha só, colaboração com a gente, compartilhando isso que você viveu. existiam vários perfis, vamos falar assim, né? Vários traços lá. Um predominava que o outro. Então, por exemplo, eu tenho o meu colega tinha o dele, a minha colega tinha dela, a minha líder tinha os traços dela. E às vezes o meu não é igual o de outra pessoa. Sim, exatamente. Só que a gente funcionava como uma engrenagem, né? Levou pouco tempo para que isso realmente acontecesse. Era uma engrenagem mesmo, ela rodava bonito, era gostoso de ver, porque os outros times estavam se pegando lá. Os outros times, as fofocas, né? Você falou, pô, eu gosto de fofoca. Rapaz, não chegava nada pra gente, porque a gente não dava abertura, entendeu? A gente não Sensacional. dava abertura. O Fê, me conta E uma infelizmente, coisa. Nesse diga, rolê, nessa passagem sua, essa história que você trouxe de exemplo teu, você replica isso nas suas consultorias? Você faz com que os gestores tenham esse olhar? Você sim, mostra isso para o empresário? sim, de fato, a gente faz isso porque a gente sabe o que funciona, Regis. A Que gente sabe massa. o que funciona. Os empresários falam assim: eu cheguei no meu teto, eu cheguei no meu limite, eu não saio disso. Aí você começa a olhar para o CPF. Olha para o CPF que tem algo lá. Exatamente, exatamente. Uma consultoria que a gente deu foi no ano passado, entendeu? Era uma empresa, o casal era sócio. Quando a gente olhou para a empresa, a gente falou: não, a gente tem que começar com um casal. Primeiro o casal para depois olhar para os números. Porque não adianta olhar para número. Olha para número, não tem emoção, entendeu? Aí você olha para as pessoas, estão lá cheias de dependências emocionais, cheias de travas, cheias de coisas que seguram o progresso dela. O pessoal fala assim, crenças limitantes, né? Não, são crenças mesmo que tá lá dentro, e ela cresceu com aquilo, entendeu? Gera um Ela padrão, né? O cara começa a funcionar daquela exatamente, forma. Né? Eu já exatamente. vi, na minha experiência jurídica, algo que eu vou compartilhar contigo, que é as pessoas não se ocuparem do seu próprio negócio. O sujeito, naquele dia em que ele tem que falar, olha, os meus números ou aquilo que eu estou conseguindo produzir, eles, poxa, mas o meu concorrente, você não sabe, mas o mercado que fornece para o meu fornecedor, gente, você tem gente aqui para olhar, né? Você precisa olhar a tua máquina humana, como é que tá, como é que isso está funcionando, se os teus clientes estão sendo bem atendidos, o mercado lá fora, a gente vai ter que adequar, né? A gente vai Sim, precisar olhar para um cenário de planejamento de estrutura empresarial é diferente de olhar para um cenário de estratégia de agressividade comercial. Então, eu vejo muito empresário quando senta na mesa, principalmente para falar na consultoria jurídica, sobre isso, sobre esse lugar. E quando a gente vai falar, então, que a gente pode trazer algo novo através do Instituto, eu não sei se você já passou por isso, eu acho que não, por isso eu vou contar uma engraçada para você aqui.
A gente pega o sujeito cheio de cortisol, sentado na mesa com aquela cara que se sabe, né? O cara está preocupado com o que vai acontecer no dia 30 e tal. Você diz pro cara, meu, o lance é o seguinte, a gente precisa sair dessa frequência e construir felicidade. O cara tira o óculos e fala assim, o quê? Né? Porque felicidade parece que é impossível de ser construída. Parece que não dá para sair do lugar onde tudo é quadrado e doloroso para continuar produzindo, faturando e crescendo num lugar onde a vida faça sentido, as relações sejam relações boas, eu consiga me sentir bem fazendo o que eu estou fazendo, entrar no chamado flow, né? Eu estou no fluxo, onde as coisas que eu faço ali me fazem bem. E aí eu queria te lançar uma pergunta a partir daí. O flow é algo, são, sei lá, quantos atendimentos já? Milhares de atendimentos, a gente não conseguiu ainda fechar essa questão de maneira clara. Então eu vou te lançar essa pergunta. Vamos lá. Todo mundo trava, todo empresário que passa por aqui trava quando a gente pergunta o que é que realmente te coloca no flow, que você se sente ali, ó, uau, estou fazendo que o mundo desliga, eu estou engajado, o engajamento aconteceu. E todo mundo diz, eu não sei. Eu ainda não tive um cara que chegou assim, ó, eu curto quando eu estou na frente do Excel, ou eu curto quando eu estou atendendo minhas clientes, eu curto quando eu estou executando meu trabalho. Como é que é isso? Como é que você enfrenta isso lá na frente quando você mexe com o emocional dos empresários? Você tem esse rolê também? As pessoas também passam por isso quando você vai falar do que elas fazem, se elas gostam do que elas fazem? Assim, a grande maioria diz que não gosta do que faz, mas está lá porque tem que fazer. Algumas dizem que amam o que faz e ainda assim não tem o resultado que deseja. Que deseja. E outras, por incrível que pareça, elas estão ali, elas nem sabem por que elas estão ali. É isso. Elas nem não sabem sabem por que elas estão ali. Ah, por que eu estou aqui? Ah, porque eu recebo um salário no final do mês. Tá, mas por que você está aqui? Qual a razão? Ah, eu tenho que ter meu filho para cuidar. Tá, mas por que aqui e não lá no outro? Aí você começa a entrar no universo, por exemplo, falou do flow, né? O cara, ele gosta do que faz, ele entra no hiperfoco e ele vai fazendo. Para ele aquilo é natural, é gostoso fazer. Tá certo que às vezes tem coisas que travam um pouquinho, mas ele sabe se desvencilhar, né? Que nem o atacante do time de futebol, ele dá aquela gingada, né? E ele vai. Então, assim, muita gente não consegue entrar nesse padrão porque não consegue entrar no foco. Por quê? Por quê? Porque os problemas emocionais se misturam com os problemas relacionais e se misturam com os problemas empresariais. Aí forma uma salada. salada mista. Aí ele vai lembrar da relação com a família, vai lembrar que brigou com a mulher um dia antes, que o filho caiu da escada e rachou a testa no chão, e que o patrão está pedindo relatório, e que ele de manhã foi para o trabalho e o pneu do carro furou, entendeu? Aí, ó, vira aquela salada. Os acontecimentos, as relações, os problemas que ele tem ali naquela carga empresarial, naquela carga do dia, né? Naquilo que ele precisa fazer, viram um embrulho. Exatamente. E aí ele não consegue entrar no flow do trabalho, né, que a gente fala, né, no foco mesmo, de alcançar o resultado que ele quer alcançar. Então, é muita mistura, é muita bagunça. Quando eu entendi... Essa bagunça, você acha que ela é promovida exatamente por abrir essa possibilidade de conectar tudo? O sujeito, ao invés de, naquele horário, estar focado em fazer a atividade que ele tem que realizar, ele quer ser todos os atores sociais ao mesmo tempo. E fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou marqueteiro, sou vendedor, mas eu também sou pai. Mas eu também sou marido e eu também sou... Você acha que rola essa confusão? Rola. E eu falo o seguinte, é necessário equilíbrio. É necessário entender o que cada coisa, qual é o lugar de cada coisa.
por exemplo, relacional. Não é porque eu entrei na empresa que eu vou esquecer todo mundo lá fora. Não é assim. Mas eu tenho que ter na minha mente, tem que ter na minha mente, tem que ter na minha mente e no meu coração cada coisinha ali, ó. Tá, aqui é minha família, aqui é meu trabalho, aqui é o meu negócio, tal. E ele conseguir entender qual gavetinha ele vai abrir naquela hora. O problema é que às vezes abre todas as gavetas de uma vez só. E aí sai, começa a pipocar lá problema, situação, e ele não sabe lidar com aquilo. Aí ele perde o foco, ele perde energia, ele perde às vezes até a vontade de viver, porque não sabe ter equilíbrio, não sabe mensurar, não sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Essa é a verdade. Colocar as coisas no seu devido lugar. É claro que tem situações, Regis, que o gestor, o empresário está lá no negócio, ele vai lembrar de uma situação que deixou ele triste, chateado. Vai acontecer. Só que ele tem que entender que, tá, aquilo me deixou chateado. Beleza. Posso dar um exemplo? Agora há pouco, antes de a gente iniciar, aconteceu algo que me deixou chateado. Uau, manda, dá o Mas eu exemplo. tenho Já que entender. Oi? manda o exemplo, manda o exemplo. Deu uma travadinha. Tá. Então, por exemplo, agora antes de começar, aconteceu uma situação que me deixou chateado. Me deu secura na Certo. boca, certo? Só que eu tenho que entender que onde que isso tem que ficar no momento, ok? Ok. Eu tinha me comprometido de estar aqui na live com você e eu tenho que entender que o que aconteceu tem que ficar no lugarzinho dele ali, porque depois daqui eu posso mexer com aquilo ali. Depois da nossa live, da nossa conversa, eu vou mexer com aquilo. Então, as coisas precisam ficar nos seus devidos lugares. O problema é que a maioria das pessoas não sabe fazer isso, não consegue ter esse equilíbrio, né? Não consegue ver. Eu também não era equilibrado assim, não. Eu era uma bagunça uns anos atrás. Era um negócio de louco, cara. Um negócio surtado. Tanto que Tudo ao chegou mesmo num dia tempo. que eu... Tudo ao mesmo tempo. Aí chegou um dia que eu surtei, aí eu precisei ir para o médico, comecei a tomar remédio. Graças a Deus hoje eu não tomo mais remédio. Não tomo mais nada, nada, nada. Porque eu entendi como as coisas funcionavam. E o legal disso é que quando você olha para a pessoa, o empresário, o gestor, e eu vejo ele numa situação parecida com o que eu estava anos atrás, eu falo assim, olha, eu penso, né? Eu não chego logo falando, não está difícil de resolver. Se eu falar para ele não está difícil, quem é você? Você entende? Então eu respeito o momento dele, eu sei que ele está passando por aquilo, e eu vou entender por que, que ele está passando por aquilo, por que, que ele está sentindo aquilo, né? Qual é o estado que ele está e qual é o estágio que ele está daquele momento, né? Que nem um joguinho de videogame, né? Qual é a Tem o etapa em que você estado está? e o estágio, exatamente. Muito Que massa. estágio você está? Então precisa entender. Muito massa. Show de bola. Cara, eu acho que essa dica que você trouxe agora, essa percepção tua, né, vai muito além da dica. Eu falei dica aqui agora, mas é muito além. É uma percepção que dá para compartilhar e para multiplicar. Quem tiver aí conectado, tiver ligado, já percebeu que você está trazendo para a gente que ó, o lugar das coisas precisa ser definido. Cada gaveta, né, cada assunto a ser tratado, cada problema, seja do conjunto relacional, do conjunto emocional, do conjunto empresarial, precisa estar nas suas gavetas, nos seus arquivos devidamente guardados, para que você puxe a gaveta certa. Essa dica que você diria que essa é a maior dica para poder alcançar o equilíbrio emocional no ambiente corporativo, Fê? Eu digo que isso é muito importante, mas tem outras coisas também. O equilíbrio é muito importante. Então me Mas dá ele três precisa. aí. Você já me deu uma, que é encontrar o equilíbrio abrindo e fechando as gavetas na hora certa, para eu poder entender a minha inteligência relacional, a minha inteligência emocional e meu planejamento inteligência empresarial. Perfeito. Me dá outra, porque eu gosto de fazer as coisas todas com três. Bora. Então vamos lá. Por exemplo, muitos negócios
são afetados por conta de relações externas. Boa. Muitos negócios são afetados por conta de relações externas. Agora eu vou contar um caso. Bora. Adoro um caos. Tinha um empresário, É. ele faturava bem por mês, sabe? Faturava em torno de 800, não, 1.200.000 por mês. Faturava 1.200.000 por mês. A grana boa, né? 1.200.000 por mês, cara. Boa. Só que aí chegou um momento que ele procurou a consultoria e porque ele deu fim numa retroescavadeira, cara. A retroescavadeira custava em torno de 800 mil reais, alguma coisa assim. E aí a gente foi olhar para o negócio. Tá, olhamos para o negócio e a questão é, o problema não é o negócio, o problema são as pessoas. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a consultoria, ele contratou a empresa, tudo, a gente, tudo. Quando começou a consultoria, ele começou a contar pra gente como que era a rotina. E a gente começou a perguntar, tá, quem são os funcionários? Aí ele falou, o Joãozinho é do RH, o Manuel é do almoxarifado e minha mãe é da contabilidade. Minha mãe é a contadora da empresa. Tá. Aí acende a luzinha, ó. Beleza. E aí, conversa vai, conversa vem, e a gente começa a identificar alguns padrões. Por exemplo, toda vez que ele foi falando isso pra gente. Depois de muita conversa, é claro, muita pergunta, e a gente não quer ser intrometido no negócio, mas a gente precisa ir entendendo o que está acontecendo. Quando chegou no momento, falou assim, tá, beleza, mas o que acontece quando você fatura 1.200.000? Poxa, quando eu faturo 1.200.000, 1.300.000, minha mãe vê aquele dinheiro todo na conta, né, que deu lucro e gerou a receita lá, ela vem falar assim, ô fulano, vamos ajudar seu irmão, vamos mandar um dinheirinho para ele, vamos, porque ele lá tá lá precisando de ajuda lá, vamos, manda um dinheirinho para ele. Aí ele falou assim, eu prefiro não ganhar dinheiro. Uau! Onde está a sacada? A tampa tava aí, cara. Ele disse assim, eu prefiro não ganhar dinheiro do Uau! que ter que Ajudar. ajudar o irmão. E o irmão não trabalhava, né? Tem lá os problemas relacionais deles, certo? Era E uma aí, empresa que não andava por um problema relacional. exatamente. Porque quando ele chegava a 1.200.000, no outro mês ele caía para 800, 700. Aí batia lá 1.200.000 de novo, caía para 700. Poxa, mas o que acontece? A tendência é crescer, né? Fazer a curvinha lá é 1.200.000, 1.300.000, 1.400 e vai Vamos subindo, embora né? para os 2 É. milhões. Aí a gente orientou ele, falou, olha, o seu problema é relacional. E aí toda a dinâmica da consultoria, a gente orientou ele que aquele lugar da mãe dele não cabia mais ali. E que ele teria um momento de decisão. Ou ele ganhava mais dinheiro, ou ele mantinha a mãe dele ali. Sensacional. E aí ele foi lá, conversou com a mãe dele, deu um outro destino para a mãe, e a gente falou, vai lá e conversa com o seu irmão, que a partir de agora não tem mais dinheiro. Não tem Vai mais trabalhar, ajuda. vai viver a sua vida, exatamente. Você colocou Então, cada coisa no seu lugar também. exatamente. Quando ele fez isso, aí o faturamento voltou a crescer e aí foi a curvinha Natural das subindo, coisas. parecendo um aviãozinho subindo. Então, a gente vê que os problemas relacionais interferem no faturamento das empresas. Sensacional. Afeta diretamente, não tem jeito, não tem jeito. Outra coisa, às vezes, falta de ambição. Sabe aquela fala, não sei se quando você era criança você ouvia isso, tendo para pagar as contas, tá bom?
Ouvi demais, cara. Ouvi isso para arrebentar. Ouvi muito aquela frase que dizia o seguinte: isso não é pra gente. Isso vai colocando tampa no nossa possibilidade de sonhar. Eu ouvi demais essas duas frases. Isso afeta o quê? A ambição. Porque você fala assim, eu tendo para pagar as contas, você vai fazer a sua conta, você vai falar, qual a prestação da casa, quanto que eu pago de água, de luz, de internet, do carro, beleza. Ok, o que eu preciso é 5 mil reais, um exemplo, né? 5 mil reais. O cara vai trabalhar para 5 mil reais. A mulher Ele vai só vai trabalhar para alcançar 5 aquele mil número. reais. Só vai alcançar aquele número. Ele fica limitado a pagar a quantidade de contas que existe. Isso é um desafio, né? Para quem ouviu o tempo de criação, lá, de desenvolvimento da infância, de formação das sinapses neurais. O sujeito foi ouvindo aquilo, isso não é pra gente. Né? Você tendo para comer tá bom demais. O sujeito Sim, vai entendendo que aquilo é uma verdade absoluta e quando chega na hora dele empreender, ele faz a conta, ó, quanto é que custam as minhas parcelas, eu só preciso produzir isso de resultado. É exato. realmente não a falta de ambição. Eu olho para um padrão também, Fernando, muito comum, que as pessoas acharem que quem tem menos, eu não sei se isso é uma máxima religiosa, energética, universal, o que é. Parece que quem tem menos tem mais reconhecimento da massa. E quem tem mais é apontado. Né? Se chegou aí, alguma coisa de errado tem. Então, eu vejo também esse movimento, um movimento ou Sim, enganou alguém ou está enganando alguém. Então, parece que o empresário também é uma vítima nesse rolê, né? sim, sim, Daquilo que ele sim. carrega emocionalmente para o seu negócio. Então, a gente podia dizer que o sujeito equilibrar o lugar para onde ele está indo, né? Saber o lugar para onde ele está indo com clareza e tirar essas tampas é uma ferramenta para poder alcançar o equilíbrio. A outra é resolver as relações, olhar para as relações e resolver. E a primeira que você colocou é: coloque cada uma das situações, emocional, empresarial e aquilo que tiver acontecendo no teu emocional, cada coisa numa gaveta e tire-as de lá na hora certa. Fazendo isso, a gente vai conseguir construir legal. Eu acho que eu vou complementar dizendo para ti o seguinte: sabe que a gente faria já estamos fazendo uma baita dupla aqui, já está rolando um lance sensacional aqui, mas acho que a gente colocaria uma cereja no bolo dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo: você quer sair desse lugar? Olha para essa grandeza que está incluída nessas três situações que o Fernando trouxe aqui para você. E aí eu vou te fazer um convite. Quando você tiver que decidir sair desse lugar, procure ajuda. Você vai ter mentores, vai ter consultores, vai ter pessoas que estão preparadas para te tirar dessa trilha e te colocar numa trilha onde você vai vencer o jogo. Né? A gente sempre Sim. diz: preciso vencer que jogo? O jogo que eu estabeleci como o meu jogo, o que é que faz sentido para mim. Agora, a gente sempre fala para as pessoas: cara, você já deu uma aula aí de emoção positiva hoje, coloca cada coisa no seu lugar, cuida das relações. E relações aqui no Instituto eu diria que o bichão é o fantasma. Né? O pai de todos os bloqueios a gente diz que é o medo, mas o fantasma que assombra as pessoas é ter que ir lá e conversar com as pessoas e pôr as relações em ordem. Né? Eu vejo muita gente olhar com um olhar de soberba, aí você diz: o que você está passando? Eu estou tentando, mas não ando. E você vai olhar para as relações, está tudo complicado. O convite é: olha para tudo isso que está sendo colocado aqui e, ao decidir, veja se as suas emoções estão positivas. Dá uma olhada no movimento que o Fernando fez aqui com a gente. Ele traz uma história, eu vou trazer uma história positiva. Ele acabou de dizer que passou um desafio. Então, olha aí o que você está vivendo, a gente não sabe o que você está vivendo. Não, Nós dois aqui estamos colaborando só, né? Nosso lance é colaborar só, para multiplicar. E aí a gente poder transbordar na vida das pessoas e a gente produzir boas empresas, colaboradores felizes e bons resultados. Mas olha para esses lugares. só um adendo, tá, Regis? Faça. Isso não significa que essa postura que eu estou adotando aqui é uma postura mentirosa, é uma postura negativa. Não. Eu simplesmente estou colocando cada coisa no seu devido lugar. Se depois Boa. da live eu for encarar o meu problema e eu tiver que chorar com esse problema, eu vou chorar. Você entendeu? Sensacional. Mas Sim. aqui
agora, que nem eu tinha um programa aqui agora é o momento, é o nosso momento. E infelizmente a gente não vê isso, né, Regis? Não, as pessoas não colocam cada fatia para ser resolvida, né? Olha, vamos pegar desse lugar onde eu estou. Existe uma confusão sobre compromisso e comprometimento também. Até nas pessoas no processo de mentoria, de coaching, não só dentro das empresas. As pessoas dizem o seguinte, a nossa sessão está marcada para as 7 horas, eu cheguei às 7 horas. Mas o teu comprometimento em realizar as tarefas que você tinha que ter realizado. Então as pessoas eu tenho a sessão lá com o meu consultor, Fernando, chego na empresa na hora que ele falou. Aí você dizia aí, teve aquela conversa com o cara do RH, planilhou efetivamente as coisas que você tinha que planilhar e conversou com a tua esposa. O cara, não, sabe o que é? Eu, né, disso aí 25% eu fiz. Então, o compromisso e o comprometimento foi criado um viés ou uma mistura. As pessoas colocam tudo no mesmo lugar. Então, vamos fazer um beabazinho para a galera? Ó, gente, compromisso é assim, você chegou lá onde você tinha que chegar, você fez o que você disse que você ia fazer. Agora, o comprometimento é mergulho. Ou você mergulha no troço e assume a responsabilidade, ou ninguém vai fazer por você. Exatamente. Porque é muito fácil, aí entra aquilo que a gente já falou, é só corpo presente. Só corpo presente. Só corpo presente. Por que você está aqui? Não sei. Por que você está aqui nessa consultoria, nessa mentoria? Porque o meu patrão pagou para mim. Tá, beleza. Uau. Mas e o que a gente passou para você fazer? Não consegui fazer não, cara. Aí começa a dar desculpa, né? Aí começa a ficar justificando. Aí entra naquele papel de vítima que a gente sabe como é que é. Né? Uma postura inadequada. E aí a gente vê pessoas com posturas inadequadas querendo resultados melhores. Então, as palestras, os treinamentos vivem falando sobre essa máxima, né? Se você quiser resultados melhores, quiser resultados diferentes fazendo a mesma coisa, isso vai ser uma loucura. Acho que foi o Einstein que falou isso, se eu não estiver enganado. Mas a gente pode inovar aqui agora, a gente pode inovar nesse nosso encontro. Né? Se você tiver com a postura inadequada, querido empresário, o seu resultado vai ser inadequado. Saia desse lugar da justificativa, assuma, né, o poder que está por trás da responsabilidade, a autorresponsabilidade. Fê, a gente tem um trabalho que é esse aqui, ó, o livro A Teoria do Risco. A gente escreveu a duras penas, eu e Marcela juntos. E ele abarca esse lugar da autorresponsabilidade. A gente convida as pessoas a assumirem a responsabilidade, porque existe um risco. O risco é, eu posso não fazer nada disso que a gente está falando aqui e também não ter resultado nenhum. Ou ter um resultado, qual é? Talvez a diminuição do meu faturamento ou o final da minha empresa. Mas eu posso também assumir a responsabilidade por contratar, por exemplo, o Fernando como meu consultor e fazer o que ele disser que eu tenho que ser feito, que precisa ser feito. As mudanças que eu preciso fazer. Né? Resolver as relações. Como você falou, a hora que você falou da mãe contadora, eu tive uma coisa que eu falei, essa conversa foi difícil, entendeu? As pessoas dizem, eu tive uma conversa difícil com a minha colaboradora. Você conversar com a tua mãe, dizer para ela que ela está demitida da posição de contador, esse cara foi o herói, bicho. Esse cara foi o herói. Por isso que dentro da consultoria a gente orienta também os empresários, os empreendedores a estruturarem essa conversa difícil. Porque tem que ter uma estrutura. Não é simplesmente chegar e falar assim, olha, mãe, não está dando certo você aqui na contabilidade, tá? Por causa disso, porque você sempre quer dar dinheiro pro meu irmão, tal, não sei o quê, e você está demitida, você vai para o departamento. Não é assim. Então tem uma estrutura para isso. Tem uma estrutura. E essa estrutura a gente passa também para os empresários. Você passa para os teus assistidos aí, para os seus consultorados, seus clientes. Exatamente. Fê, agora, deixa eu te falar. Cara, eu queria ficar aqui mais 1 hora, porque a gente tinha mais coisa para falar, para transformar as empresas de todos os tamanhos, porque a gente tem problemas de todos os tamanhos. Mas eu queria que você dissesse como é que te acha, onde é que você está nas redes sociais, como é que as pessoas podem te contratar para trazer todo esse arcabouço que você trouxe aqui para a gente e
as pessoas possam aí se conectar contigo para que você possa levar o teu trabalho aí a não só a região que você está aqui, que é a região do São José, né? Você Isso, está na São região José do dos São José, Campos, exatamente. mas no online a gente sabe que pode levar para o mundo. Ah, vai para o Né? Então, mundo. por favor, diga como é que a gente te acha aí. Perfeito. Então, ó, meu Instagram, Fernando Marcola, tá? Não aceito, mas é Marsola com C cedilha, tá bom? Não, Tá? vai gerar piadinha, gera piadinha, eu sei que gera, não tem jeito. Mas é fantástico. Arroba Fernando Marcola, tá bom? Aí lá tem o link do meu WhatsApp, tem um botãozinho lá, pode me achar lá. Eu acho que aqui pelo Instagram é o melhor meio de me encontrar. Boa. Depois que entrou no WhatsApp, aí fica mais fácil e a gente dá continuidade ali pelo WhatsApp mesmo, né? Hoje a gente acaba sintetizando tudo numa rede só, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no Instagram. Do Instagram leva para o WhatsApp. Do WhatsApp ali a gente já consegue conectar todo mundo. Conectou a linha, a coisa vai avante, né? Exatamente. Muito boa, meu Exatamente. irmão. Sensacional. Cara, a gente Top. fala o tempo inteiro aqui sobre pensamento positivo, né? Sobre as emoções positivas. A gente fala nas construções individuais e empresariais que as pessoas precisam de engajamento, logo vão precisar de foco, vão ter que olhar para o foco e colocar essas caixinhas todas no seu lugar e acessá-las quando for necessário. A gente fala dos relacionamentos aqui o tempo inteiro. Relacionamento saudável é algo que parece que as pessoas não acreditam também que seja possível fazer. Veja os exemplos trazidos pelo Fernando hoje aí. É possível essas relações irem para o lugar certo. Significado é algo que a gente trata muito, Fê, aqui, né? Que as pessoas tenham significado. Né? O que significa isso para mim? Eu fiquei com uma frase desse final de semana na cabeça de uma outra grande gestora também, que já está aposentada, e era do seguinte: cara, eu estava tomando café do lado de um cara que trabalhava numa baita marca aí, e aí eu perguntei pro cara: o que você faz? E o cara engasgou, tipo, por 40 segundos, sem saber o que ele fazia. E aí ela encontrou com um cara que trabalhava na faxina, que estava limpando ali a entrada do hall. Aí ela pegou, levantou e falou: cara, que coisa. Ela olhou pro cara e falou o seguinte: o que você faz? Ele falou: eu ajudo a fazer os melhores carros do Brasil. Ó, Por quê? Porque para ele tinha significado o que ele estava fazendo e quem ele era. É super, super importante o significado. E as tuas conquistas vão vir daí. sim, Tem que aprender a sim. celebrar, tem que aprender a sorrir, tem que aprender a ser grato para colocar todas essas coisas no lugar. Meu irmão, eu espero que tenha sido bom para ti, assim como foi para a gente Excelente, aqui, esse maravilhoso. Ô, encontro. Regis, eu posso indicar um livro? Lembra que a gente conversou esses dias? Eu falei de um livro? Lembro. Queria indicar para o pessoal aí. Por favor, por Pessoal, favor. depois. Gente, é assim, ó. Quando a gente fala de emoções, a gente tem que voltar lá quando a gente era criança. Porque se eu perguntar para você o que é frustração, o que é alegria, o que é melancolia, a gente não vai saber explicar. E aí, uma vez minha filha, acho que ela tinha na época, não sei se era 9 ou 10 anos, ela falou: papai, esse livro aqui parece legal, e eu comprei para ela o livro. E aí eu falei assim: poxa, bacana. Depois eu peguei o livro e falei: não, esse livro não é só para criança, não. Esse livro é para adulto também. Ó, é esse livro aqui, ó. Emocionário. Emocionário. O Regis, esse livro aqui, cara, depois você dá uma procurada. Ele tem uma página explicando o que é uma emoção e uma figura atrelada a essa emoção. Tudo é para criança, mas também é para adulto. Porque os adultos precisam aprender com as crianças. Isso não é de hoje, né, Não Regis? é de hoje. Adultos precisam aprender com as crianças. E a linguagem infantil, para explicar o que são as emoções, é muito clara e específica. Então, eu recomendo esse livro aqui porque eu uso ele em várias situações, tá bom? Emocionário. Emocionário, diga o que você sente. Emocionário, diga o que você sente. É a indicação do Fernando Massola para você, que precisa olhar para as suas emoções, porque você é empresário, talvez não saiba definir o que é que você está sentindo,
o que é que está acontecendo aí por dentro. Talvez você precise de uma explicação mais light, mais tranquila, direcionada ao público infantil, que vão fazer você falar, puta, é isso que o Fernando estava querendo dizer naquela live. Meu irmão, que o Criador de tudo que há te abençoe imensamente, que você transborde na vida das pessoas com o teu trabalho, de maneira a fazer com meu que querido, igualmente, todas as obrigado coisas aí. que você toque fiquem prósperas e que a gente ainda vai se encontrar muito, fazendo muita coisa por aí. Com certeza, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Regis, pelo convite. E quando precisar, a gente pode fazer outras lives aí, falando de outros temas também. Com certeza faremos. Obrigado, meu Tá irmão. bom? Valeu pelo teu Um tempo. abração. Foi show de bola. Até Sucesso. mais. Bora fazer as empresas crescerem. Até mais. Bora. É isso aí, galera. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Nesse momento, nesse minuto, toda essa galera que passou por aí, a gente vai agradecendo, vai deixando o nosso super obrigado, a nossa gratidão, e que você seja impactado por esse conteúdo aqui nessa live e possa também compartilhar e transbordar na vida das pessoas. Valeu? Instituto Happiness Coach com você mais uma vez. Fernando Massola foi o dia de hoje. Empresa, felicidade e equilíbrio emocional. Até a próxima. Tchau.